Bom, boa noite a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer participar do GPAP. É uma oportunidade bem relevante da gente trocar experiência, conhecimento, e eu acho que isso é muito agregador. Hoje a gente vai falar então sobre dupla energia espectral na avaliação do tromboembolismo pulmonar. E para mim falar de dupla energia é sempre muito bacana, porque é um tema que eu gosto bastante, muito intrigante, que quando a gente está estudando a gente volta com alguns conceitos do ensino médio que a gente achava que nunca mais ia usar aquilo na vida, e ele está presente aqui na dupla energia, e a gente vai estudando e vê que cada vez isso vai fazendo mais sentido e assim por diante. Eu aponto aqui meu conflito de interesse, afinal eu sou colaborador Canon Medical, e aí vamos começar. Bom, o conceito de dupla energia, né, ele é um conceito que foi proposto na década de 70 e diz respeito justamente aí a diferentes materiais, mostrando diferentes atenuações em diferentes níveis de energias, né? Então, quantos diferentes? Mas o que que isso significa? Se a gente olhar para essas duas imagens, né, eu tenho aqui à esquerda uma imagem a 135 kVp e à direita uma imagem a 80 kVp. E a gente tem alguns ROIs sendo investigados aqui nessas imagens, né? Então a gente tem um ROI na aorta, na parte óssea e também no tecido mole. E percebam que a atenuação, se a gente for olhar, por exemplo, para a aorta, ela é diferente a 80 kVp e também diferente a 135 kVp. Então, essas diferenças de atenuação que eu tenho entre duas energias diferentes, elas fazem com que eu consiga saber aí a composição de um determinado tecido. Além disso, também, quando a gente fala em dupla energia, né, a gente vai sempre ouvir aí os termos efeito fotoelétrico, efeito Compton e assim por diante, justamente porque ele sempre está presente, né, nos níveis de energia que a gente utiliza no radiodiagnóstico, né? Então, a gente tem o efeito fotoelétrico presente na dupla energia, assim como também o efeito Compton. Dupla energia também é um conceito que está comumente presente aí na nossa vida, então quando a gente passa pelo metal do aeroporto, né, como é que o pessoal consegue identificar o que a gente tem na nossa mala e isso ainda com cor? É justamente através do dual energy, né? Então, o número atômico, que é uma das aplicações clínicas que a gente tem aí presente na dupla energia, pode ser usado para caracterizar um determinado material e também gerar cor do mesmo. A dupla energia espectral, né, ela traz novos insights aí para a tomografia computadorizada. Então, eu tenho uma visualização melhor do tecido, patologia ou região que eu estou estudando. Além disso, eu vou ter uma caracterização também melhor ali daquela região que eu estou avaliando. E eu tenho também a quantificação. Mas agora, eu não estou falando mais da quantificação das imagens baseadas em HU, que a gente está acostumado a trabalhar na tomografia convencional. Eu estou olhando muito além de imagem baseada em HU. Então, eu estou olhando, por exemplo, o quanto de iodo pode ser captado por uma lesão. O quanto eu tenho, por exemplo, de um determinado material presente em uma estrutura que eu estou avaliando. E isso é muito importante, porque se a gente, por exemplo, né, levar aí para o universo abdominal. Eu consigo diferenciar um carcinoma renal de um cisto renal e eu consigo saber exatamente, em miligramas por ml, qual é a concentração daquele material da imagem que eu estou avaliando. Aqui a gente tem algumas características da imagem espectral em Deep Learning. Então, no nosso caso, né, nós trabalhamos aí com um rápido switching de KV para aquisição dessas imagens. A gente tem a parte de modulação de dose também, para que a gente tenha uma dose aí adequada ao final do estudo. E, além das aquisições helicais, né, nós conseguimos fazer também a aquisição volumétrica, e quando nós utilizamos esse método, a gente vai ter, então, até 16 centímetros de cobertura por rotação do tubo. Além disso, na nossa dupla energia espectral, né, nós utilizamos o Deep Learning justamente para que a gente não tenha nenhum tipo de penalidade na aquisição da imagem. E o que é isso? Né? Redução de FOV, a não possibilidade de modular a aquisição e assim por diante. Mas como é que o Deep Learning ele vai trabalhar, então, e como é que ele funciona na aquisição espectral? A gente tem aqui a aquisição do exame, e aí percebam que após a aquisição eu vou ter um sinograma completo, né, e ele vai se dividir via raw data em um sinograma de alto e baixo KVP. Mas percebam que na divisão ele sempre vai ter aqui alguns componentes que estão faltando, e esses componentes precisam ser preenchidos.
A gente tem, então, aí uma primeira rede neural que foi treinada com os dados dos conjuntos de alto e baixo KVP, para que ao final, então, desse aprendizado, ele consiga ter aqui um sinograma de alto e baixo KVP extremamente alinhados do ponto de vista temporal e também de resolução espacial. Além disso, a gente vai ter aqui também uma segunda rede neural, que após esse processo é utilizada, separando o FBP para a gente garantir, então, o menor ruído de imagem. E a partir disso, eu vou ter aí acesso às diversas aplicações clínicas da dupla energia espectral. Como eu comentei, são diversas aplicações clínicas, né, que são permitidas na dupla energia. Então, a gente tem imagens monocromáticas, o próprio mapa de iodo, a imagem gerada virtualmente sem contraste, a parte de gota, enfim, são diversas aplicações clínicas. Porém, hoje a gente vai se atentar ao tromboembolismo pulmonar e a gente vai começar a falar um pouquinho mais dele agora. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de aquisição, como funciona e assim por diante. Para o pessoal que já trabalha com os nossos equipamentos, né, está acostumado aqui com a carinha do protocolo, e quando a gente fala de um protocolo para TEP espectral, eu vou ter o dual scano, né, que é habitual, os 2 scouts, corte de referência, monitoramento do contraste, e aqui eu vou ter, então, a série helical de aquisição espectral. Percebam que a diferença aqui é justamente o modo de aquisição que eu estou utilizando, que vai ser o Spectral H, que simboliza para mim que é uma aquisição espectral helical. Se nós estivéssemos utilizando uma aquisição espectral volumétrica, nós teríamos aqui o Spectral V, né, mostrando que seria uma aquisição de volume. Onde que a gente vai utilizar aquisições em volume, tá? Como são 16 centímetros de cobertura, todas as estruturas que couberem em 16 centímetros podem ser beneficiadas aí com apenas uma rotação do tubo. Então, se eu faço, por exemplo, uma aquisição para crânio, o próprio coração, né, as coronárias espectrais são feitas com uma rotação do tubo, a parte de gota também, as articulações cabem muito bem em 16 centímetros, então nesses estudos eu vou aí utilizar a aquisição volumétrica, caso eu queira. Seguindo aqui, a gente vai ter também a parte do Sure Start, né, e aí percebam que, como a Jaque comentou, a gente vai colocar o trigger lá no tronco da artéria pulmonar, e aqui eu trouxe para vocês uma fórmula, né, que ela é baseada no tempo de aquisição que pode ser utilizada quando a gente fala de volume de contraste injetado. Então, a gente pode utilizar aí, considerar o tempo de varredura, mais 5 segundos, vezes a taxa de injeção. Percebam que aqui a gente vai ter, então, a telinha do ROI, né? A gente sempre vai utilizar a parte de intermitente para que não seja uma escopia durante o monitoramento do paciente. A gente consegue colocar também aqui até um valor para que essa escopia vá, e a gente vai soltar aqui em alto com um determinado threshold que for interessante aí para o protocolo de cada instituição. Como a Jaqueline comentou, né, no INCOR a gente acaba utilizando 2 protocolos, então, para pacientes acima de 50 anos e para aqueles que têm menos de 50, né, e aí um a gente utiliza 180 e o outro 150 HU. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui para vocês é justamente a utilização do voice timing, sobretudo no TEP, porque ajuda bastante no momento da aquisição, tá? Então, o que que é isso? Ele vai, basicamente, adiantar o tempo de voz para que a gente não tenha esse tempo, né, essa perca de tempo durante a aquisição do exame. O voice timing ele pode ser utilizado em segundos ou até mesmo em HU. Se eu digitar e quiser utilizar aqui em segundos, né, vou colocar 5 segundos. A partir do momento que eu comecei o monitoramento, né, da minha angiotomografia, ele vai contar 5 segundos e vai mandar a apneia para o paciente, tá? Então, estou lá, 5 segundos, ele vai falar para mim, enche o peito de ar e segure. Como o TEP acaba sendo um exame um pouco precoce, quando ele atingir 150, que por vezes é rápido, o paciente já vai estar inspirado e aí ele já vai começar a aquisição sem a perca do tempo de ainda mandar o comando de voz, né, e assim por diante. Mas existem aqueles pacientes que têm um débito cardíaco mais lento, que às vezes eu coloco 5 segundos e ainda vai demorar para atingir os 150, 170, que seja que eu coloquei, e o exame vai sair respirado, porque o paciente não vai aguentar. Então, por isso que a gente pode utilizar também aqui no Voice Timing uma segunda opção, e não com segundos, mas eu coloco o HU. Então, eu coloco um threshold, e a partir desse threshold, eu peço para o equipamento mandar o comando de voz.
Então, se é um paciente que eu não conheço a fisiologia, não sei se tem algum tipo de problema cardíaco e assim por diante, e aí eu coloquei lá, por exemplo, para disparar com 150 HU. Eu posso pedir para ele mandar a voz com 100 HU, né? Porque de 100 para 150 vai ser rápido, e aí, independentemente do tipo de paciente que eu estou atendendo, eu não vou correr o risco dele respirar ou da apneia ser longa demais. Aqui a gente tem também a parte de parâmetros de reconstrução. Como nós estamos falando de uma aquisição espectral, é um pouquinho diferente, né, do que vocês estão habituados no volume, por exemplo. Então, a gente vai ter aqui a espessura de corte, o intervalo, mas quando a gente fala de aquisição espectral, eu tenho algumas configurações que eu já posso setar e deixar automático para que elas sejam reconstruídas dessa forma. Então, 2 níveis de energias monocromáticas, né, podem ser utilizadas. Lembrando aí que a gente tem 166 níveis de energias que podem ser utilizados, e mais à frente eu vou mostrar para vocês. E aqui a gente vai ter, nesse caso, sendo reconstruídas de forma automática, né, as imagens de material de base, né, ou seja, água, iodo, iodo, água, água, cálcio, cálcio, água. A gente vai ter também a imagem de mapa de iodo e a imagem virtualmente sem contraste, que é o VNC, também podendo ser reconstruída aqui para a gente. Falando um pouco sobre pós-processamento, né, a gente vai ver então como é que essas imagens são pós-processadas e como a análise é feita. Uma vez que a gente fez aí a aquisição no tomógrafo, né, eu já setei todos os parâmetros de reconstrução, quais são as fases que eu quero, os tipos de imagem. Isso é transferido automaticamente para a Workstation e a partir de lá eu consigo então ter acesso a essas imagens. Então percebam que aqui a gente tem a vítrea, e aqui a gente selecionou então o exame de embolia pulmonar. E logo abaixo em Applications, né, a gente vai ter aqui um conjunto de aplicações, e aí depende dos opcionais que foram adquiridos pelo cliente, mas o Spectral Analysis vai estar aqui, né, e uma vez que eu seleciono essa aplicação, ele automaticamente vai selecionar todas as séries que foram transferidas aqui para mim, para a Vítrea. Então, selecionando Spectral Analysis, eu posso dar um duplo clique aqui, ou até mesmo clicar em Open, que ele vai abrir o software do Spectral. Percebam que aqui, então, uma vez que ele abre, a gente já tem acesso à visualização das imagens e à visualização com cor também. Comumente, né, a gente vai ter aqui uma imagem monocromática de partes moles, eu tenho aqui uma imagem monocromática do parênquima também, a imagem de mapa de iodo, tenho a imagem de basis material também, e aqui eu estou considerando a imagem de iodo menos água, ou seja, eu suprimi toda a água e estou tendo só iodo na imagem. E eu tenho aqui também a curva espectral para fazer algum tipo de avaliação, caso eu queira. Aqui é importante mencionar que esse layout, né, e a forma como essas imagens estão dispostas, é totalmente customizável. Então, geralmente, esse é o layout que a gente utiliza em alguns clientes, mas existem médicos que preferem mudar, de repente colocar até um Effective Z aqui também, enfim, é totalmente customizável de acordo com a rotina que o médico prefere trabalhar. Aqui a gente mostra também no coronal, né, essas imagens na Workstation, e aí a gente consegue até ver melhor aqui a parte do Basis Material, e isso é bem interessante, né, sobretudo quando a gente coloca um MIP nessa imagem, porque o radiologista ele consegue avaliar se os vasos da pulmonar, né, se eles estão pérvios ou não, e fica mais fácil de identificação também. Como eu comentei, são 166 níveis de energias monocromáticas, então ele começa lá em 35 keV e vai até 200 keV. Você tem essa barrinha deslizante aqui que você consegue digitar o valor que você quer, ou até mesmo arrastá-la, para que você tenha então acesso aí à sua nova energia. E esse range de energia, né, ele vai trabalhar para mim, me dando aí uma diferenciação do enhancement de contraste. Então, como o Homero colocou também, né, a gente pode aí reduzir fluxo de injeção do contraste, até mesmo o volume do contraste, porque uma vez que eu trabalho com níveis menores dessas imagens monocromáticas, eu tenho aí uma opacificação e um enhancement desse iodo presente nas imagens monocromáticas. E quando a gente trabalha com níveis mais altos, tá? Aí eu estou falando de 80, 90 keV, eles também são úteis naqueles pacientes, por exemplo, não é o caso aqui, mas que tem algum tipo de prótese metálica, então vai tirar aquele strike da prótese, até mesmo aquelas faixas escuras, né, que a gente fala aí que são os artefatos de endurecimento do feixe, e também vai contribuir para a utilização nesse tipo de paciente. Se nós observarmos aqui, a gente tem aqui um tromboembolismo destacado na região direita aqui dessa pulmonar,
e a gente consegue visualizar aqui claramente o defeito perfusional que isso causa, né? A Jaque mostrou lá um mapa de cor com a cor que eles utilizam no INCOR. Isso é customizável, clicando aqui nessa barrinha também colorida. E a gente consegue visualizar o quanto, né, isso tem sido importante. O Homero também comentou sobre os vasos pequenos, né? Às vezes a gente chama de tromboembolismo oculto. O médico às vezes não consegue na imagem 2D visualizar esses trombos ocultos, mas eles se refletem aqui no mapa de iodo, mostrando essa hipoperfusão. E não só para a parte de TEP, tá? Mas às vezes o paciente ele tem algum tipo de enfisema centrolobular, ele tem consolidação, ou ele tem, enfim, algum tipo de hipoperfusão no parênquima, isso também vai se refletir aqui na imagem de mapa de iodo, tá? E a gente vai conseguir ver essa hipoperfusão também sendo demonstrada aqui. Para que vocês vejam também, né, como eu comentei lá no início, não só mais a análise qualitativa, ou seja, aquela análise visual do mapa de iodo, mas agora a gente consegue visualizar também quantitativamente, né? Então, se eu investigo essa imagem, né, com um ROI, que a gente tem a ferramenta aqui em cima, você pode visualizar que eu tenho justamente aqui uma concentração de 0,26 miligramas de iodo, ao passo que quando eu olho para uma região que está bem perfundida, eu vou ter 2,39 miligramas por ml de iodo, né? E isso é totalmente confirmado aqui na curva espectral, porque o que que ela faz? Ela vai mostrar qual é o comportamento da região ou lesão que eu estou avaliando na imagem em mapa de iodo. Então, percebam que, como aqui eu tenho 0,2 miligramas por ml de iodo, né, ou seja, praticamente nada, o que eu espero encontrar é justamente uma curva mais linear, né, porque uma vez que ele não está captando iodo, eu não vou ter aqui uma diferenciação de iodo ao longo dos níveis de energias monocromáticas. Percebam que aqui a gente vai ter de 35 a 200 keV, e quando a gente tem a captação de iodo, né, como é o caso aqui dessa região, o que eu espero é que à medida que eu vá olhando para níveis menores, é que essa concentração de iodo ela vá subindo, como a gente consegue visualizar aqui no amarelo, que é o ROI, onde eu consigo então visualizar essa captação maior aí do iodo. Era isso. Muito obrigado pela oportunidade.